E se eu te dissesse que existe um mapa mental para alcançar a riqueza e que esse mapa foi desenhado a partir da análise de centenas de pessoas bem-sucedidas ao longo de décadas? Não estamos falando de uma fórmula mágica, nem de promessas vazias. Estamos falando de um manual prático, testado por quem realmente chegou lá. Esse é o espírito de Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, uma das obras mais influentes da história quando o assunto é sucesso, prosperidade e mente milionária. Napoleon Hill não escreveu esse livro da noite para o dia. Ele dedicou mais de 25 anos entrevistando os maiores nomes da época, como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, para descobrir o que eles faziam de diferente. E o que ele encontrou não foi sorte ou circunstância. Foi uma maneira específica de pensar, agir e persistir. Ele decifrou o código invisível do sucesso e organizou isso em princípios que qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode aplicar. Este livro vai te levar por cada um desses princípios com linguagem clara, envolvente e cheia de propósito. Mais do que absorver conhecimento, a ideia aqui é provocar uma mudança real na forma como você enxerga o dinheiro, os obstáculos e, principalmente, o seu próprio potencial. Se você está pronto para ativar a mentalidade que constrói riquezas e não apenas sonhar com ela, então continue. Esse pode ser o primeiro passo da sua virada. O poder do desejo ardente. O primeiro passo rumo à riqueza não é o dinheiro, é o desejo. Mas não um desejo fraco, daqueles que vêm e vão conforme o humor do dia. Napoleon Hill fala de um fogo interno incontrolável, um impulso quase obsessivo que transforma um simples "seria bom" em um absoluto "vai acontecer". É isso que ele chama de desejo ardente, uma vontade tão forte, tão clara, tão inegociável, que começa a mover tudo ao seu redor. Hill mostra que ninguém enriquece por acidente. Aqueles que alcançam grandes resultados financeiros são, antes de tudo, obcecados por uma ideia, por um objetivo definido, por um sonho específico. Eles escrevem esse desejo no papel, visualizam diariamente, falam sobre ele como se já fosse real. Para eles, não existe plano B. O desejo ardente se torna a única alternativa. Não é mágica. É decisão combinada com ação determinada, todos os dias, sem vacilar. Esse tipo de desejo transforma pessoas comuns em gigantes. Ele alimenta a persistência quando o fracasso bate à porta. Ele gera ideias quando faltam recursos. Ele atrai aliados, oportunidades e caminhos que antes pareciam invisíveis. Hill afirma: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. E a diferença entre desejar algo vagamente e desejar com intensidade pode ser a diferença entre uma vida mediana e uma vida extraordinária. A fé como combustível do sucesso. Desejo sem fé é como um motor sem combustível. Não importa o quão forte seja, ele não sairá do lugar. Para Napoleon Hill, a fé é a força invisível que transforma pensamentos em realidade. E não se trata apenas de fé religiosa, mas de uma confiança inabalável em si mesmo, nos próprios objetivos e no poder da mente. Quando você acredita de verdade que algo é possível, seu cérebro começa a trabalhar como um ímã, atraindo ideias, atitudes e pessoas certas para tornar aquilo real. Hill nos mostra que essa fé pode e deve ser construída. Ela nasce da repetição, da visualização, das afirmações diárias. Ao repetir com convicção seus objetivos todos os dias, você convence seu subconsciente de que aquilo já está em andamento. E é aí que a mágica começa. Você passa a agir com mais coragem, enfrenta os desafios com mais firmeza, e sua postura transmite tanta certeza que outros passam a acreditar junto com você. A fé, segundo Hill, é o ponto onde o desejo vira crença. E quando você acredita de verdade, já não existe espaço para dúvida ou hesitação. A ação se torna natural, quase inevitável.
É essa fé que sustenta os grandes empreendedores quando tudo está dando errado. É ela que mantém artistas, atletas e líderes seguindo em frente mesmo diante de quedas e fracassos. Porque quem tem fé não enxerga o impossível, enxerga o inevitável. E esse olhar muda tudo. O conhecimento aplicado vale mais do que diplomas. Quantas pessoas você conhece que têm diplomas nas paredes, mas vivem frustradas, presas em rotinas sem propósito, longe de qualquer resultado extraordinário? Napoleon Hill nos convida a enxergar uma verdade incômoda, mas libertadora. O conhecimento só tem valor quando é colocado em prática. Não é o que você sabe que muda sua vida, é o que você faz com o que sabe. Hill deixa claro que não está desmerecendo a educação formal. Pelo contrário, ele reconhece o valor de aprender. Mas ele também mostra que a riqueza não está reservada apenas aos intelectuais ou especialistas com certificados. Está acessível a qualquer pessoa disposta a aprender na vida real, com ação, observação, erros, acertos e melhorias constantes. Aplicar o conhecimento no campo de batalha é o que realmente separa os sonhadores dos realizadores. É por isso que, ao longo do livro, vemos o autor valorizar o aprendizado contínuo, prático e estratégico. Ele ensina que todo conhecimento que você busca deve estar diretamente conectado a um objetivo claro. Aprender por aprender não basta. O foco é aprender para fazer. Para resolver problemas, melhorar decisões, fortalecer relacionamentos, identificar oportunidades e criar resultados reais. Afinal, o conhecimento que não se transforma em ação é apenas informação adormecida. A força da decisão e da persistência. É impressionante como tantas pessoas desejam uma vida melhor, mas vivem presas à indecisão. Querem mudar, mas hesitam. Querem crescer, mas adiam. Napoleon Hill nos mostra que o sucesso raramente sorri para os indecisos. Ele pertence aos que decidem com firmeza e permanecem fiéis a essas decisões, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Decidir não é apenas escolher um caminho, é fechar a porta para todas as distrações e possibilidades que te afastam do seu propósito. É um compromisso interno com aquilo que você quer construir, mesmo quando o entusiasmo inicial passa e surgem as primeiras dificuldades. E elas virão. É aí que entra a persistência, essa qualidade que transforma uma decisão simples em uma força imparável. Hill deixa claro: as maiores riquezas foram conquistadas por pessoas que continuaram quando a maioria desistiu. Persistir não é insistir de forma cega, mas sim manter-se em movimento com inteligência, ajustando rotas, aprendendo com as quedas e nunca perdendo de vista o destino. O verdadeiro vencedor não é o que tem o caminho mais fácil, mas o que tem coragem para continuar quando os outros param. E isso começa com uma única atitude: decidir e manter-se firme. Porque no fim, a vida sempre abre espaço para quem não recua. A mente subconsciente é sua maior aliada. Imagine ter ao seu lado uma força silenciosa, sempre ativa, moldando suas ações, decisões e resultados, mesmo quando você não percebe. Essa é a mente subconsciente. Para Napoleon Hill, ela é como um terreno fértil, onde cada pensamento que você repete se transforma em uma semente. O que você planta ali, cresce. E mais, cresce com força e constância, seja algo positivo ou negativo. É através dessa parte invisível da mente que seus desejos mais intensos se transformam em ações. Mas o subconsciente não julga, ele apenas obedece. Se você o alimenta com medo, dúvida e reclamações, ele devolve mais da mesma energia. Mas se você o programa com pensamentos de prosperidade, coragem e vitória, ele age como um aliado fiel, atraindo oportunidades, respostas e conexões que pareciam improváveis. A chave, segundo Hill, está na repetição intencional. Afirmações,
visualizações e pensamentos positivos não são práticas vazias, são ferramentas para condicionar sua mente a operar a seu favor. Quanto mais você cultiva uma imagem mental clara daquilo que deseja, mais o subconsciente trabalha para tornar isso real. Ele é o motor invisível por trás dos seus comportamentos. E quando você aprende a direcioná-lo com intenção, descobre que o verdadeiro poder está dentro de você desde sempre, apenas aguardando comandos claros para agir. A importância do Mastermind. Por mais brilhante que uma mente seja, ela sozinha tem limites. É por isso que Napoleon Hill apresenta o conceito de Mastermind como um dos elementos mais poderosos para alcançar a riqueza, e não apenas no sentido financeiro. O Mastermind é a união harmoniosa de duas ou mais mentes focadas em um propósito comum. Quando isso acontece, cria-se uma força invisível, uma espécie de terceira mente que potencializa ideias, clareia decisões e destrava soluções. Hill descobriu, após entrevistar centenas dos maiores milionários de sua época, que nenhum deles chegou ao topo completamente sozinho. Eles se rodearam de pessoas que complementavam suas visões, desafiavam seus limites e compartilhavam os mesmos valores e objetivos. Um bom grupo de mastermind não é feito apenas de apoio, mas também de confrontos honestos e estímulo constante ao crescimento. E o mais interessante, essa aliança não precisa ser formal. Pode estar num amigo de confiança, num mentor, num sócio visionário ou até em encontros regulares com pessoas que compartilham da mesma paixão. O importante é que haja alinhamento, confiança e um compromisso mútuo de evolução. Quando você se conecta a mentes que vibram na mesma frequência, descobre que os seus resultados deixam de ser apenas seus. Eles passam a ser frutos de uma inteligência coletiva muito mais poderosa que a soma das partes. Conclusão. Ao final de Pense em Enriqueça, não há mais dúvida. A verdadeira riqueza começa na mente. Napoleon Hill não entrega um plano de passos engessados ou promessas mágicas. Ele oferece uma filosofia viva, testada e comprovada por algumas das mentes mais prósperas da história. E essa filosofia parte de dentro para fora, da forma como pensamos, sentimos, acreditamos e nos movemos diante da vida. Não é apenas sobre desejar, mas sobre desejar com tanta força que isso se torna parte de quem você é. Não é só ter fé, mas cultivar uma crença tão profunda que ela te impulsione mesmo nos momentos mais escuros. Não é só saber, mas aplicar. Não é apenas agir, mas decidir e persistir com clareza. Não é só pensar positivo, é alimentar sua mente subconsciente com convicções que te empurram para frente. E não é só sonhar sozinho, é caminhar com pessoas que pensam grande e te puxam para o próximo nível. A maior lição do livro talvez seja esta: você já tem tudo o que precisa para enriquecer, mas precisa despertar isso dentro de si, alinhar pensamento, emoção e ação com um propósito verdadeiro, e se comprometer com ele de corpo e alma. Nada menos que isso trará o resultado que você busca. Se esse livro te inspirou, saiba que ele é só o começo. A profundidade da obra vai muito além. Por isso, se você quiser se aprofundar, refletir mais e colocar tudo em prática, o link para o livro completo está na descrição. Agora é com você. Pense grande, acredite de verdade e enriqueça.